Meu nome é Terezinha Ângelo de Oliveira. Nasci em 16/8 de 1938, no sítio São Francisco, no município de Prata, Paraíba, onde fui criada até os 12 anos. Depois fui estudar na cidade maior, porque eu precisava aprender mais, na cidade de Arco Verde, Pernambuco. Fortunato Ângelo da Silva e minha mãe, Maria Silvino da Silva. Meus avós eram maternos, Silvino Anastácio da Silva e Rosa Benedito de Lima. Paternos são Ângelo Anastácio da Silva e Alexandrina Maria de Jesus. Tenho muitos irmãos. Foram 17 irmãos. Legítimos, eu tenho 5, somos 5 irmãos. Tenho 4, né? Mas meu pai casou segunda vez e ele teve muitos filhos. A origem da minha família, da minha mãe, era do Pajeú, mas ela era prima do meu pai, que as famílias casavam tudo em primos, né? E meu pai era da Paraíba. Eu lembro que eu brincava sempre de esconde-esconde, mata-bola, de toca, de pedra, aquele joguinho de pedra, né? Não tinha muita opção e a gente ajudava muito em casa. Da agricultura, meu pai tinha um pequeno engenho de rapadura, mel, melaço e alfinim. E esse cultivo de cana pequeno da época, e chovia naquela época na nossa região, então lá a gente cultivava isso. Naquela época as crianças não eram proibidas de trabalhar. As meninas ajudavam em casa e os meninos na roça. Minha escola eu fui alfabetizada na minha casa com uma professora particular que meu pai contratou e botou dentro de casa. Jovelina Nilcinha Gomes. Eu acho que eu tinha de 6 anos. Logo depois que a minha mãe faleceu, eu entrei numa escola. Acho que eu tinha 6, 7 anos. Fui alfabetizada. Estudei no Cardeal Arco Verde. Aí lá eu aprendi mais um pouco, fiz até a 7ª série. Morei um pouco com a minha avó, que precisava de ajuda. E depois meu pai foi me buscar para eu ensinar meus irmãos mais novos, que estavam sem aprender nada. Então, ele não queria mais contratar uma professora. Aí eu já fui pelo governo. Já fiz um concurso na Paraíba, no estado, passei nesse concurso e fui professora lá no sítio. Depois eu fui professora em Ouro Velho. É uma cidade vizinha da Prata. Então lá eu passei a maior parte do tempo da minha profissão de professora. Para a 1ª e 2ª série, alfabetizando mesmo. Comecei pelos meus irmãos e depois me estendi até a 3ª série,
que eu já passei a trabalhar em Ouro Velho, já era uma escola do governo. Eu tinha feito o concurso da Paraíba, do estado, passei e fui chamada. Naquela época a necessidade era muita de alfabetizar o povo, né? Já existia a alfabetização de adultos, eu também ensinava à noite, a fim de que aqueles meninos também aprendessem pelo menos a assinar o nome para votar. Era assim. Quando eu alfabetizava uma turminha, era um prazer maior do mundo. Eles prestavam prova e a gente aprovava eles. Porque naquela época o ensino era rigoroso, viu? A gente tinha que dar a matéria e fazer o teste e ser aprovado para poder passar de série. Hoje passa de qualquer jeito, mas naquela época não. Os pais da gente eram vizinhos. Depois o pai dele se mudou para Pernambuco e foi criar a família dele lá. E meu pai ficou lá onde a gente morava. Eu já tinha informação quem era ele, viu? Então a gente começou a namorar, eu tinha acho que uns 22 anos e chegamos a casar. Foi muito simples. Naquela época os casamentos não eram tão pomposos como são hoje, mas a gente viveu muito feliz. Em Monteiro, numa cidade maior, que era onde tinha a paróquia, Igreja Nossa Senhora das Dores. Meu esposo foi o maior penhor da minha vida. Hoje eu falo nele com saudade, porque ele foi um companheiro e tanto. Ele me apoiava nas minhas decisões, na educação dos filhos, me apoiava em tudo. Graças a Deus eu tive essa ajuda. 7 filhos, 4 homens, 3 mulheres. São minhas pérolas. Meus filhos são a minha renovação. Nasceram 3 na Paraíba, 2 em Pernambuco e 2 em Alagoas. Marcondes Aurélio, Rosa Maria, Marcelo Leonardo, Paula Rosimar, Rosângela Benigna, Márcios Antônio e Leonardo de Oliveira Júnior, que é o último. 22 netos, graças a Deus, 3 bisnetos. Em 1971, meu cunhado já estava aqui, que ele tinha vindo no final da década de 60. Então, em 71, ele convidou os irmãos para vir trabalhar com ele no ramo de autopeças. Então, foi aí que meu esposo juntou a família e viemos morar aqui em Arapiraca, porque Arapiraca estava em ascensão. Era uma cidade muito conhecida lá fora e todo mundo sabia que era uma cidade progressista que estava em pleno crescimento. Então, meu marido veio e a gente se deu bem aqui, graças a Deus. Criei meus filhos, ainda consegui formar 6 e um não quis se formar, mas é um trabalhador. Naquele tempo era a escola para os meus filhos, que eu só pensava em
em educar meus filhos, que eu não tive a oportunidade de terminar os estudos, mas eu queria que eles terminassem. Então, onde uma cidade apresentava assim, desenvolvimento, era ali. E meu marido concordava comigo, que eu deveria procurar esse meio. Ele concordava sempre. Fui morar no Baixão, na rua Graciliano Ramos. Bem, no começo foi estranho para mim, porque eu não tinha nenhum conhecido, nenhum parente, só o meu cunhado que viajava e de vez em quando chegava por aqui. Mas depois eu fui trazendo meus sobrinhos, que criei 7. 7 sobrinhos vieram para aqui e se deram bem também. Tive condições de acolher, botar eles para estudar e hoje são comerciantes de sucesso. Meus primeiros amigos foi Erinalda, do Pedro, né? Depois foi Maria do Cartório. Teve muitos amigos, os quais eu não lembro agora, né? Mas eu tive muitos amigos. Sempre gostei de fazer amizade. O comércio era devagar, mas era em desenvolvimento. Não era como é hoje, mas era uma região convidativa. Todo mundo queria vir para cá. Na época, tinha Pernambucana, supermercado. A gente só tinha o Vascore naquela época, depois o Balaio. Depois que veio Bom Preço e o ramo de supermercado cresceu muito em Arapiraca, como o ramo de peças. Então, graças a Deus, hoje Arapiraca é uma metrópole, e graças ao nosso deputado Ricardo Nezinho, que reconhece essas coisas. E ele fez um apanhado de todas as cidades vizinhas aqui e fez um estudo das metrópoles, e que eu tenho esse livro, eu gostei muito do que ele fez. Meu marido veio trabalhar com o irmão. A princípio, ele era funcionário do irmão. Aí depois, o irmão, com o tempo, o irmão disse, não, cada um vai possuir seu negócio. Aí deu condições, deu a mão, e ele abriu o negócio dele, que criou a Pirajá Autopeças, Pajeú Autopeças e Xingó Autopeças. Ali na rua 30 de outubro, esquina com o Senhor Macido, era Pirajá. Logo após, assim, a outra rua, era Pajeú. E na outra esquina era Xingó. No início tem sempre dificuldade para quem começa, né? Mas meu marido era muito trabalhador e inteligente e conseguiu fundar os negócios dele e levava com bom desempenho, que a gente chegou a crescer e botar os filhos para estudar em Recife. E eu agradeço muito a Arapiraca ter nos apoiado, ter educado, ter me dado condições de educar meus filhos, que Arapiraca é uma cidade que sempre dá a mão para qualquer um que chegar e queira prosperar. A loja era simples, não é como é hoje. Era uma loja que se vendia mais a nota promissória, os bancos eram poucos naquela época, só tinha Caixa Econômica, Banco do Brasil e Bradesco. Depois apareceu outros. Tinha o Banorte, que faliu, tinha o Bandeb, né?
Produban. Mas, graças a Deus, deu para a gente superar as crises e eu me sinto uma vencedora em Arapiraca. E por isso eu tenho uma gratidão tão grande por Arapiraca e pelo seu desenvolvimento que nos acolheu, que hoje eu dizia a meus filhos, vocês vão estudar fora, mas vocês voltam para servir Arapiraca, de onde a gente conseguiu ajuda. E hoje eles estão trabalhando tudo aqui. O que não é aqui em Arapiraca é em Alagoas, mas é em Palmeira dos Índios, como meu filho é advogado e procurador de justiça de Palmeira dos Índios. E meus outros filhos são aqui. Várias crises a gente passou, mas sempre se superava, com ânimo, com esperança e confiança em Deus. A gente superava. Eu lembro que teve uma crise grande assim, acho que foi, não sei, não me lembro o ano, mas eu me lembro muito bem que tinha muito pedinte, onde tinha crianças abandonadas, que eu acolhia. E um dia acolhi um menino de rua e a mulher me culpou dizendo que eu queria tomar o filho dela, mas eu não queria, eu só queria acolher porque vinha muita chuva nessa época e nessa noite estava tudo escuro. Eu digo, não vou deixar essa criança sair. Acolhi, mas depois entreguei à família dela. E era mais autopeças ali na rua 30 de outubro. Teve outras lojas. Mas tinha a dona Bete da datilografia, que era outra vizinha. Tinha, deixa eu ver quem mais. Sempre teve a farmácia do Gilberto Nacional, sempre teve ali. Um pessoal que criou o Hotel Nacional e se desenvolveu muito, muito. Geralmente tinha residências, mas os vizinhos de loja eram poucos naquela época, que as residências. Eu morava vizinha à casa do Talvani. O Talvani morava na casa vizinha, era a minha loja era vizinha. A história daquela igreja é que tinha uma igreja antiga ali, né? Mas não tinha sido bem construída, então resolveram fazer uma inovação na igreja e foram derrubar a igreja velha e veio o Monsenhor Soares, que era um arquiteto, engenheiro, e fez a construção daquela igreja que hoje existe, a concatedral, com muita segurança, porque ali foi um trabalho muito bem feito. Ele era engenheiro e sabia como administrar. Quando foram derrubar a igreja velha, o pedreiro que trabalhava e mais outro rapaz, o pedreiro, eu soube que ele faleceu. Agora o rapaz, eu não sei se ele faleceu, o ajudante dele. Porque a parede, quando arriou, caiu por cima dele. Aquele box era muito bom, porque ali acolhe muita gente de todo lugar, é o centro. E aquele box fez falta. Quando tiraram, a gente sentiu a falta. Ali se sentia mais seguro quem estava ali. Apesar de que a violência não era tanta, viu? E agora e tiraram o box. A feira era no comércio antigo, né? Ali na Praça Manuel André. E
ali, por todo canto era uma feira enorme. Então, naquela época eu fui prestar algum serviço no Sebrae, que eu já estava morando no sítio nessa época, com meu marido. Então, eu fui designada para ir para essas reuniões do Sebrae e fizemos muita pesquisa e foi uma luta ferrenha que a gente teve para transferir aquela feira para onde é hoje. Mas o povo entendeu que ali precisava ser desocupado. Sempre gostei de feira livre. Feira Livre de Arapiraca é um shopping. Hoje é um shopping a céu aberto. Eu fazia a feira, como toda dona de casa faz, né? E muitas vezes até roupa a gente comprava em pleno comércio ambulante. Das pessoas que vinham de fora. Vinha muita gente de fora, ainda hoje vem, né? Muita gente que atrai. Arapiraca é uma cidade atrativa. Era mais festa religiosa. Eram muito boas e animadas. E os desfiles de 30 de outubro, 7 de setembro, eram as festas que mais a gente frequentava na época. Fumicultores é um clube que a gente ainda hoje frequenta. Eu sou membro da terceira idade e as nossas festas, todo final de ano, é no Clube dos Fumicultores. É um clube muito antigo, mas muito frequentado ainda. Tinha show, tinha bailes, tinha... O baile da terceira idade é muito falado aqui. E tinha vários cantores. Eu fui assistir o show de Roberto Carlos no Clube dos Fumicultores. E foi muito bom. E tinha a ABB, naquela época, que estava também crescendo. Hoje é um grande clube. Graças a Deus, Arapiraca se desenvolve rápido. Os artistas eram mais circo, né? O circo sempre foi muito presente em Arapiraca. E depois tinha os artistas que eram convidados de fora, como hoje ainda convidam, né? E a gente sempre vai. Esses shows, essas diversões são muito boas. Geralmente no Clube dos Fumicultores, mas tem outros locais também. O cinema era uma diversão para todo mundo ali no centro de Arapiraca. Era o Trianon, né? Mas aí os herdeiros procuraram vender, a gente ainda trabalhou para ver se não fechava. Como a Lisete França, a gente trabalhou muito, a terceira idade trabalhou muito para não fechar. Mas era particular, tinha passado para vários herdeiros e eles venderam, que foi uma pena, uma pena. Mas graças a Deus chegou o shopping. E hoje nós temos o cinema do shopping que diverte e instrui as crianças. Sempre gostei. Quando eu fui morar no sítio, aí eu precisava me desenvolver. Então comecei a rezar o texto das casas e consegui levar a mãe rainha para Lagoa Cavada e fiz 30 famílias que eu visitava mensalmente para rezar com elas. Graças a Deus. Na Lagoa Cavada. Lá também tinha uma creche parada há 8 anos e eu e meu marido achamos que deveríamos trabalhar
inaugurar aquilo ali que as crianças estavam precisando. E a gente conseguiu, com Célia Rocha, conseguiu abrir a creche Lagoa Cavada. Lagoa Cavada é ali, fica entre Capim e Serrote, mais ou menos ali. Fui presidente do bairro e por isso que eu frequentava o Sebrae, que era presidente do bairro, o pessoal me convidava. Eu participava de curso popular, muitos e muitos cursos populares eu participei. A gente viajava para trazer novas informações. Como a gente teve uma ocasião em Maceió, fomos ver a agricultura hidroponizada, que é uma agricultura de verduras totalmente orgânico. Mas, na realidade, eu vi a necessidade, mas o povo queria, precisava dessa ajuda, sabe? E meu marido me incentivou muito para que eu fosse presidente do bairro para dar uma alavancada, onde tinha muitos jovens sem estudar e eu procurava encaminhar eles para as escolas. Hoje, graças a Deus, é outra coisa a Lagoa Cavada. A gente abriu essa creche Casulo Lagoa Cavada, só isso. Ela está fechada, viu? É uma pena que fecharam, as mães sentiram muito, que as mães que trabalhavam no cultivo do fumo deixavam sempre os filhos, eles saíam dali alfabetizados. Mas fechou há uns 3 anos atrás, a creche fechou. E tornamos uma comunidade católica, porque eu rezava nas casas e ensinei a muita gente a seguir o catolicismo. E ainda hoje, lá está o padre, agora vai celebrar missa sempre lá, e estão pensando em construir a capelinha da Mãe Rainha em Lagoa Cavada. Pô, eu procurava sempre ajudar. Passei a ensinar em casa bordado de mão. As mocinhas, as crianças que interessavam aprender, e muitas aprenderam uns bordadinhos, só para a gente se reunir e ter um aprendizado, né? Eu sempre fiz isso. Todo ano eu fazia o Natal, fazia o Dia das Mães. Eu sempre gostei dessas coisas, de reunir as comunidades carentes e dar aquele apoio que realmente eles precisam. Mudou muito, muito, muito. Arapiraca é sempre crescente, sempre, sempre, sempre. E depois que o comércio, as lojas se modificaram muito depois do computador, da informática, da internet. Vários bancos vieram e apoiaram as empresas, como o Banco do Nordeste sempre apoiou. E Arapiraca teve ajuda também nessa parte financeira de vários bancos. Quando a gente chegou aqui, a energia era do Valdomiro Barbosa. Depois começou a ser implantada a CEAL. E logo eles inauguraram. Aqui era a falta d'água, a gente bebia água de ancoretas que ia levar nas casas da gente para beber, era aquela água. E o resto era cacimba. Toda casa quase tinha cacimba. Hoje eu moro com 3 netos. Tem um que já faz faculdade em Palmeira dos Índios e os outros 2
estudam aí, nas escolas daqui mesmo. É meu prazer ajudar quem precisa. É meu prazer. Ajudando nas igrejas. Participo da Igreja Cristo Redentor, que fica na minha rua, é pertinho. Hoje tornou-se paróquia e eu frequento a Cristo Redentor, que fica lá no meu bairro, Eldorado. Só no Clube da Dourada a gente participa das danças, dos folclores. E a gente se organiza e faz aquela dança, né? Dançava, me enfeitava e participava do pastoril, do guerreiro. Era geralmente o guerreiro que a gente participava. Esse guerreiro participava assim, com a gente dançando, as músicas, fazendo os gestos, que levamos até fora de Alagoas. Fizemos aqui em Arapiraca e levamos para Alagoas, para a capital, e depois fomos para Goiás. No encontro de Idade Dourada, a gente levou esse pastoril para lá e fomos aplaudidos de pé. Que eram pessoas da terceira idade dançando, uma coisa, uma cultura, né? Levando a cultura. Hoje eu não participo mais, mas tem as colegas que participam. Elas ainda dançam, geralmente é pelo SESC. Meu hobby é minha família, porque eu sou muito família. Eu gosto de viajar. Amanhã mesmo eu vou viajar. Eu viajei muito, assim, para São Paulo, para Rio Grande do Sul, Gramado, para Goiás, o Jorro. Eu ia para várias cidades, porque tem aquelas viagens programadas pelas empresas e a gente viajava. Eram umas viagens boas, tenho saudade daquele tempo. Mas hoje eu não posso mais, porque a idade chegou. Mas ainda vou amanhã para uma cidadezinha aqui perto de Garanhuns, de Caruaru, uma cidadezinha. Vamos passar final de semana. Eu fui para São Paulo com a minha filha, Paula, para Canção Nova. E outras vezes vou sozinha com uma terceira idade, que a gente se ajuda muito, uma ajuda a outra ali. Mas amanhã a gente vai viajar e vai meu sobrinho e minha sobrinha comigo. Vai fazer essa viagem. É ver meus netos formados, caminhando na vida como meus filhos estão. Caminhando, cada um na sua profissão, com honestidade, com honradez, pensando sempre no ser humano, no outro, se pensa no outro. É assim que a gente deve viver. Porque nós já somos. Precisamos ajudar quem precisa. Meu momento ruim foi a perca do meu marido, né? Que não foi fácil para mim. Mas, graças a Deus, meus filhos nunca me desprezaram. Foram o meu maior sustento para esse momento triste. E os momentos tristes, a gente sempre superava, que eu sou otimista. Eu gosto de participar das coisas e tirar o bom proveito de tudo. Mau proveito eu não quero nem saber.
Mas felizes era quando meus filhos se formavam. Era uma felicidade total. E quando eles se casavam, eram os momentos que a gente tinha festivo na família. Graças a Deus, eu me considero hoje uma pessoa que Deus olhou para mim e eu consegui vencer. Me sinto realizada. Apesar das baixas e quedas da família, mas eu me sinto uma pessoa que Deus viu sempre com bons olhos. Tem a Lourdes, da Casa da Linha, que tem uma casa de comércio no comércio. Tem a Elúzia, esposa do Climério. Tem a Lucinha, que é dos Lúcios daí. E tenho muitas outras que agora está difícil de eu lembrar. Fátima, e Aparecida. Sou muito amiga desse povo todinho. São minhas amigas de verdade. A gente se ajuda, se confia e se diverte. A Argentina sempre foi a maior enfrentante, era uma amiga que eu ainda tenho, também já está meio encostadinha. Aparecida Moço, que foi a criadora do clube Idade Durada. Maria do Cartório. A Dona Diva, a mãe do Talvani, foi uma pessoa que a gente gostava muito. Hoje ela está encostadinha. Tinha muitas amigas, muitas. Tenho muitas amigas. Todas são minhas amigas, minhas irmãs. Vivi até 99. Foi rins e coração que ele faleceu. Foi suspenso de trabalhar, ele foi morar no sítio. E o médico aconselhava muito ele para ele fazer regime. Ele não suportava fazer regime. Aí foi o que levou mais a apressar a morte para ele. Internado. Terminou aí no Chama, transferido para Maceió. E lá ele faleceu. Eu estava com ele porque ele não queria que eu saísse do pé dele um instante. Só que ele estava na UTI. Aí foi quando aconteceu. Ele foi fazer a primeira hemodiálise, não suportou, morreu. Ou era tão pobre como Arapiraca, mas já estava se renovando, sabe? Era uma vizinhança boa. Era Marinalva, era Esmerina. Seu Zé Alexandre morava perto também. Meus meninos só brincavam com os meninos dele. Aí eles se tornaram amigos. Depois ele se mudou para longe, eu mudei também. A gente ficou distante. Eu me mudei porque meu marido vendeu a casa, cedeu a casa para um funcionário e ele foi morar na Avenida Norte. Compramos uma casa lá. Depois vendemos essa casa, compramos uma casa aqui na Ceci Cunha, mas aí eu morei pouco tempo aí, não morei muito tempo. Foi quando o médico aconselhou ele se afastar. E a gente foi comprar o sítio e morar lá no sítio, na Lagoa Cavada. Era linda a Praça Vargas, não sei porque acabaram com aquilo tudo. Era linda, era lindo. A gente ficava ali, ia para o cinema e ficava ali naquela praça. Vixe, como era bom. Ia para Pinguim, que ficava na mesma praça. Né?
Naquela época só tinha mais o coreto era lá embaixo, na Rua do Comércio. Também foi demolido, construíram outras coisas lá. Mas ali, na Praça Marques, era o lugar mais habitado. Porque todo mundo ia para o cinema, todo mundo ia para os bancos, né, que ficam mais próximos dali. Padaria Rio Branco, e o Coreto, que era lindo. Mas na Praça Marques tinha a Fonte Luminosa, que era uma coisa linda. A gente se encantava só de ver aquilo ali, aquela fonte. Achei muito legal, porque eu nem me lembrava mais de certas coisas, mas foi legal demais. Agradeço a Ricardo, a vocês que estão aqui todos. Agradeço de coração. Meu abraço a Ricardo, que é mesmo ser um filho para mim. Ele estudou em Recife, juntamente com meus filhos. Eu só queria que eles conservassem os valores da nossa família e fossem honestos e bons para todo mundo, distribuir bondade e acolhimento. Só isso. Eu não tenho medo de nada, nem de morrer, porque eu confio em Deus. Quem morre, não morre, se muda para outra vida.